Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Quem ditou o ritmo deste meio de semana foi a Libertadores, torneio que virou o queridinho e que todo apaixonado por futebol nessa nossa América quer provar ou voltar a provar. A trilha sonora ficou por conta do nosso convidado de hoje. Antes de falarmos dele, vamos conferir alguns assuntos que farão parte da nossa conversa. O Palmeiras elimina o Colo-Colo do Chile com Dudu em noite inspirada e volta a disputar uma semifinal de Libertadores depois de 17 anos. Atual campeão da Libertadores, o Grêmio também está nas semifinais e chegou lá goleando os argentinos do Atlético Tucumã. Depois de errar feio na última rodada do Brasileirão, 3 trios de arbitragem foram punidos. Quer saber o castigo? Apitar na Série B. Meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo. Veja que juiz ladrão. O clássico entre Santos e Corinthians pelas finais do Campeonato Paulista de Futebol Feminino faz a Vila Belmiro, em Santos, receber o maior público do ano. Senhoras e senhores, chegamos na onda da Libertadores, que ditou o ritmo esportivo desse meio de semana, mas iremos muito além dela, falando dos fatos esportivos que marcaram a semana. Nosso futebol pode não andar lá essas coisas, realmente não anda. O sul-americano também não, mas as semifinais da Libertadores vão se moldando aí com times de muita tradição e que têm jogado bola. Estão acima da média. E isso é bom, é promissor. Por falar em ritmo, nosso convidado de hoje é um artista cheio de ritmo que nunca escondeu sua paixão por futebol e tampouco escondeu a paixão pelo time que torce. Nosso convidado de hoje é o Nazi, que vocês estão vendo aí, São Paulino, que vem nos visitar na antivéspera de um clássico entre São Paulo e Palmeiras, que é um dos jogos mais aguardados da próxima rodada do Brasileirão, que por causa das eleições começará a ser disputada amanhã. E vamos para o jogo, contando também com o brilho do nosso trio de comentaristas, formado por ele, o campeão do mundo Roberto Rivelino, e pelos jornalistas Vitor Ernesto Biner e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos, obrigado, Nazi. Já te avisei, entra na dividida com os caras e quero ver se você consegue mesmo dar um ar de rock and roll pro nosso Cartão Verde. Que é meio bossa, meio... O Nazi já está acostumado com o programa. Pô, é um prazer sempre encontrar o Riva. Eu já contei a história aqui, né? Eu vi o Riva, amigo do meu primo, o Dino, né? Eu vi ele toda a minha infância jogando futebol society lá na casa de campo da família no Morumbi, né? Maravilhoso, tempo bom. Vitor, todos vocês, Evadir, prazer. Estão aí, meus amigos são paulinos estão me enchendo que na véspera do clássico eu vi no Cartão Verde, mas eu vou. Vamos lá que eu sou pé quente. O Cartão Verde tem uma história de isenção, cara, e costuma até ser pé quente com os caras que passam aqui, é verdade? Isso é verdade, tem uma mística. Se você é técnico de futebol e está desempregado, vem aqui. Semana seguinte você será contratado por alguém. Se a gente for milagroso mesmo, você vira técnico a semana que vem. Se você quiser, mano. Não, é só plantar com a Guirre, deixa... Vai ser contratado pelos Stories para tocar o torneio. Vou colocar vocês na primeira dividida. E vou lembrar também, não vou fazer que nem eu fiz a semana passada, deixei para falar da nossa camisa dos 25 anos do programa, que está valendo, está no sorteio hoje de novo. Não vou falar dela só no final, já dei o toque para vocês. Vamos falar da nossa enquete, que a gente sugere um duelo entre técnicos, já quem está falando dessa coisa de técnico. E nessa enquete você vai nos dizer qual deles considera o melhor, aquele que você gostaria de ter comandando o seu time, se é que ele já não está lá, né? E diz pra gente então quem é o tal Renato Gaúcho, Felipão, Mano Menezes ou exigente como só você sabe ser, você apontaria ainda um outro nome. Votem, façam seus comentários a respeito, participem do programa com a gente no Twitter, sempre hashtag Cartão Verde, o velho e bom Jogo da Velha. E a gente pensou nisso, primeiro diretamente no Renato Gaúcho e no Felipão, mas aí tem um Mano também que está na final da Copa do Brasil, essa coisa toda. Quem é que você abraçaria, Rivelino? Hoje o momento para mim até... poderia ser o técnico da seleção brasileira. Que moral, hein? Renato Gaúcho, com certeza. O trabalho, faz 2 anos que ele está no Grêmio. Olha o trabalho que ele mudou o Grêmio, realmente, para mim, eu assino embaixo o Renato Gaúcho. É difícil discordar de você, né? Não. Fala aí, Nazi. Olha, na verdade é legal a gente saber eu precisaria saber qual o meu elenco, digamos, qual a característica do meu elenco. Tá certo, vai saber para saber qual é o técnico.
E são 3, Mano, Renato, os 3 gaúchos, né? Acho que o momento eu vou com o Riva, o momento do Renato é espetacular. Você não colocava o Aguirre nesse time aí, não? O Aguirre, sim, o Aguirre também... Quando a gente fez a enquete, tinha São Paulino na redação reclamando, o Aguirre tinha que estar aí. Não, eu estou muito satisfeito com o Aguirre. Nesse momento eu não trocaria o Aguirre por nenhum deles 3. Fala, Celso, e aí a maioria? Eu vou com a maioria, 61% para o Renato Gaúcho. 17% para o Filipão, 14% para os outros, e só aí vem o Mano com 8%. De todos esses, tem uma característica bem diferente do Renato, é o único que quer jogo, né? Que propõe jogo. A gente tem falado tanto de É um gaúcho de jogo. diferente. É o único que propõe jogo aqui. Porque o Filipão espera, o Mano espera, os outros esperam. Está todo mundo esperando. Não, mas acho que o mais louco nessa comparação é justamente o que o Nazi falou, porque se você for ver, comparar, dá uma briga boa entre Palmeiras e Flamengo na questão de elenco, com larga vantagem para o Palmeiras até. Mesmo assim, o Renato tem conseguido fazer um suco. Como o Renato trabalhou muito no futebol carioca, muito tempo, talvez ele tenha pegado um pouquinho dessa coisa do toque de bola carioca e... É gaúchoca, né? O que eu acho mais importante, ele conseguiu o equilíbrio em todos os setores. Temos defensivo bem compacto, meio de campo excelente e tem um ataque. Não. Então, esse equilíbrio, ele que pôs. A filosofia de trabalho dele faz com que, para mim, eu sempre falei aqui, para mim o Grêmio é que joga, para mim, o melhor futebol que joga aqui no Brasil, para mim é o Grêmio. Agora, os trabalhos de todos, independente de características, os trabalhos de todos são todos trabalhos muito respeitáveis. Sim. E o do Aguirre... talvez para falar de trabalho, o Filipão fosse um cara que a gente tivesse que tirar um pouco dessa, porque realmente chegou agora, está entrando aí com mas currículo. A amostragem é ótima. A amostragem é muito boa. Sim. Agora, eu acho que o melhor de todos os trabalhos é o do Aguirre. Mas ele mudou a cara do Palmeiras, que fez, né? Mudou a cara do Palmeiras, é o mesmo elenco, mudou a cara do Palmeiras. Eu vou muito na linha do Nazi, depende do elenco que você tem. Por exemplo, eu acho que o trabalho do Aguirre é melhor que o do Mano, se você for observar o potencial dos elencos. Você pegar o Adilson Batista no América, ou até o Lisca no Ceará, diante do que eles têm, são trabalhos que a campanha do América é boa, hein? Que a gente precisa elogiar muito, né, diante do potencial que eles têm. Agora, eu não acho que o Renato tiraria do São Paulo o que o Aguirre tira, e não acho que o Aguirre tiraria do Grêmio o futebol que o Grêmio joga. Como o futebol mais bem jogado de todos é o do Grêmio, eu vou com a maioria, eu voto no Renato. Bom, então é o seguinte, você deu as porcentagens? 61%. O Mano está perdendo para os outros, isso que me chamou a atenção. 14% para os outros, 8% para o Mano. É que outros é muita gente. Tem o Aguirre. É o Aguirre, pode ser. Né? Bom, é o seguinte, a gente falou da veia São Paulina do Nazi, torcedor fanático com registro fotográfico de área histórico. Esse é o nosso convidado de hoje, vocês vão ver aí. Aí o Nazi conta. Conta a história dessa foto, Nazi. Rapaz, essa foto é o seguinte, eu estudava no Colégio Rodrigues Alves, na Avenida Paulista, em frente ao... Como é o nome do hospital mesmo? Santa Catarina. Santa Catarina. Nasceu Carolina, minha filha. E era muito fã do Mirandinha. Quando o Mirandinha sofreu aquela pancada, eu matei a aula, atravessei, entrei no hospital sozinho e fui lá para onde é que está o Mirandinha. Entrei no quarto dele, ele me deu um autógrafo, tudo. Voltei para o colégio e falei para todo mundo. Aí a turma do colégio toda invadiu e, por acaso, tinha um fotógrafo do Placar na época e tirou a foto. E eu vi na revista. Eu vi no ano, eu vi, obviamente. Eu era criança e não era cantor de rock, né? E depois, eu acho que há alguns anos, acho que foi 2005, eu chamei a atenção isso da placa. Ela falou, olha, vocês têm uma foto na revista, numa matéria sobre o Mirandinha, em que eu estou lá no fundo. Eu estou lá mesmo. Eu quero meio essa bagunça aí. Ó. Manuel Mota. Tá arrumando bagunça faz tempo. É verdade. E ali tem um depoimento seu, né, contando a história, aquele papelzinho que tem lá à mão, manuscrito. Rapaz, eu não lembro, mas na época é isso? Não, isso para Placar em 2005. Essa é a matéria de 2005, né? Lembro que o Chicão estava nesse dia também. Lá você fala lá no bilhetinho. Chicão também estava, um fotógrafo da Placar, que é Manuel Mota. Que eu era também super fã do Chicão, né? Eu cheguei a fazer teste no São Paulo querendo ser médio volante, só para dar aquelas pancadas, né? Como eu não tinha técnica, eu tinha só disposição física, eu queria ser o Chicão, né? Mas é uma boa meta. Eu conversei com vários São Paulinos no dia de hoje, até brinquei com alguns no meio da tarde, que estavam mais eufóricos, e brinquei com eles dizendo que eu tinha encontrado mais São Paulino ressabiado com o jogo do próximo sábado do que eufórico. Você está em que linha, Nazi? Não, eufórico não, eu estou confiante. Eu acho que o São Paulo joga completo, o 11 do São Paulo é bom, é bem mais, né?
vai estar com a torcida do lado, vai enfrentar, obviamente, um grande time, um grande elenco, né? O Palmeiras num grande momento. Eu acho que é um divisor de águas. O jogador tem que dar 120%, vão estar concentrados para isso. Eufórico é demais. Eu diria assim, estou bem confiante. Mas você está achando que dá, essa aqui é claro agora, como viria o Palmeiras? O Filipão vai manter o esquema que ele está mantendo, porque ele está jogando no Brasileirão com um time. Basicamente, na Libertadores, praticamente outro time mesclado. Às vezes entra 7 titulares no meio. Agora, será que ele vai continuar com esse... Porque é um jogo também, eu acho que é um jogo... Para mim, eu acho que é jogo chato. Eu não sei. Eu acho que tem os jogadores ali que são, assim... Primeiro, ele não pode quebrar muito o que ele tem feito, porque ele precisa manter os 2 times competitivos. A não ser que ele passe a escolher um time só de agora em diante, porque tem 2 competições e não mais 3. E tem alguns jogadores do La Liga que são essenciais, que fazem a diferença. Dudu, William, Bruno e Moisés. Eu acho que ele vai começar colocando pelo menos 3 desses, os de lado de campo, onde ali ganha muita força. Mas essa é uma questão interessante, né? Porque se ele montou 2 times, é o time do brasileiro que está na vez agora e está chegando onde chegou. E algumas vezes jogando melhor que o time da Libertadores. Então, esse é o detalhe do seu... O Lucas Lima, que hoje... voltou a encontrar o seu grande futebol, um jogador também importantíssimo. E aí tem um detalhe também que me chamou a atenção, até para a gente já embarcar no jogo do Palmeiras e do Colo-Colo, na hora do pênalti ontem, que a gente tem visto nos últimos tempos vários times batendo cabeça na hora de escolher o cara que vai bater pênalti, mas lá, os caras pegam na bola, olham pro banco, pro Filipão dar o ok para saber se o Borja podia mesmo bater o pênalti. Então, o bicho tem o time na mão de uma maneira que... É que nem o Nazi falou, né? O Filipão mudou o Palmeiras. É a postura. Você vê um treinador. Quando foi contratar, eu fui a favor da contratação do Filipão. Eu adoro ele. Ele tem uma característica, tem que respeitar. Mas é um grande treinador. Ainda mais num elenco como esse, cheio de estrela, que precisa de um cara desse. Né? E olha, ele fala assim, é você. Porque ele tem a postura do treinador e ele está correto. E aí chega na hora de falar meio que veta, falar do São Paulo e Palmeiras na hora da coletiva também. Vamos nessa, né? Vamos no estilo Filipão. Uma coisa legal também que é bom de dizer, porque sempre, todo ano, tem um momento que vem sempre alguém falar, mata-mata que é legal, pontos corridos é chato. Como pontos corridos é chato? Eu acho que tem que ter os 2 sistemas. E já temos a Copa do Brasil, que é assim. Olha como é emocionante. Esse jogo hoje vai ter São Paulo e Inter. São agora, todos os campeonatos. Todos os jogos. E tem uma questão que as pessoas se esquecem. Para um clube fazer planejamento de quanto vai receber por mês, para ter os jogadores de atividade até dezembro, para o patrocinador saber que vai estar exposto naquele período exato, você precisa ter um torneio que ocupe o calendário todo para todas as equipes. Nosso problema não é que tem pontos corridos, é que não tem pontos corridos para as equipes pequenas do interior, com torneio que a sustente, que mantenha o futebol vivo, além das grandes marcas. Essa é a questão. Mas eu sou a favor do ponto corrido. Aí você vai premiar. Até questão de princípio, né? Também. O que a gente falou aí, a crônica de uma maneira geral, o que pediu pontos corridos para o Campeonato Brasileiro, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, eu me sinto no direito de pegar e falar o contrário. A gente achava que vai errar um pouco para aqui, um pouco para ali, mas você olha esse campeonato, olha as arbitragens do Internacional, e você começa a achar que os pontos corridos também podem ser quase um mata-mata às vezes, quando a gente fala de arbitragem. Mas você falou menos. Posso chamar o Palmeiras para você falar? Dudu fazendo a diferença e Borja mostrando a velha veia de goleador do torneio sul-americano. Fala pra gente do jogo, que era a sua visão. Nasceu pra jogar isso aí, né? A gente vai começar com o gol, né? Eu acho que o goleiro deu um molezinho. Tudo bem que pegou ele de surpresa. Um golaço, mas com um molezinho do goleiro. Molezinho, não mole. Eu ouso dizer que o Fábio não tomar nesse gol e o Marcelo Gol também não. Olha por trás, Riva. Demora pra saltar. Mas foi meio de surpresa, né? Não achou que o cara... Ele não botou fé no chute do E aí o Everton, que foi bem pra burro... Esse é o único lance do Colo-Colo no jogo mesmo, né? Podia dar um ar diferente, né? Foi defesaço. Aí acabou. Aqui também tem o seguinte, o povo chileno geralmente não é alto, né? E goleiro chileno não é alto, né? Talvez se ele fosse um pouquinho maior esse goleiro, talvez ele ou não estivesse tão adiantado. O São Paulo na seleção tinha esse problema, inclusive. Olha a inocência do marcador. Do marcador para ir no pênalti. Ele sem condições, ele podia cruzar. Não ia fazer nada, né? Nada praticamente. A diferença entre esses 2 times é no mínimo essa, né? A mesma do jogo de Agora, mas o time do Colo-Colo é ruim, cara. O Palmeiras conduziu o jogo
como quis ontem, Vladimir. Foi um dos jogos mais fáceis para o Palmeiras no semestre. Foi no velho banho-maria, né? Mais fácil que os jogos dos campeonatos brasileiros. A hora que quis, fez o mais fácil que na primeira fase da Libertadores. Eu até estranhei que o Filipão deixou o Dudu em campo até 30 do segundo. Eu não teria deixado, não. Ainda mais com o São Paulo vindo aí no sábado. Vai eu tinha tirado antes. Porque ele fica bravo quando sai. O Dudu quer jogar todos os jogos. E o Vitor Luiz, por exemplo, tirou os dois juntos, né? Tirou ele e o Borja juntos, numa ovação só. E outro lado, né? Eu esperava até uma entrada do Lucas Lima. Mas isso talvez sinalize que o Lucas Lima, por exemplo, jogará no Campeonato Brasileiro. Porque o Lucas Lima, como você falou, tem jogado bem. O Filipão recuperou o Lucas Lima. Agora, tira ele, não coloca ele no jogo desse de Libertadores e tira o Lucas Lima no Campeonato Brasileiro, o que acontece, Riva? Você pode perder o jogador. Não, eu acredito o Filipão não perde. Pela postura dele, pela maneira como ele pode até não jogar o Lucas Lima, não jogar ninguém, ele mudar o time, achar que tem que jogar o time que está jogando a Libertadores. É uma opção que ele tem. Mas ele não perde o grupo. O grupo não, o Felipão não é de perder. Ele está conduzindo bem essa história. Muito. Porque o Lucas Lima entra pouco, às vezes não entra como ontem, e também acho que não precisava entrar num jogo como ontem. Não, mas eu estou falando, mas é um jogador, eu acho que ele está recuperando, e eu acho que é bom também, quando você botar em ritmo de jogo. Jogar um pouco, porque o jogo é importante para o jogador, não é só treinar é uma coisa, treino é treino, esse velho ditado, treino é treino, jogo é jogo. Então, eu acho que é importante também esse lado dar essa condição. E eu acho que o Lucas Lima, ele almeja jogar, por exemplo, a Libertadores. Ele almeja, de repente, entrar num jogo de Libertadores, em semifinal, numa final. Ele tem que mostrar isso no Campeonato Brasileiro, nos grandes jogos. O técnico gera isso dentro do elenco de uma maneira construtiva. Sem dúvida. Não de uma maneira inveja, raiva, não. A competição é lá dentro, é lá que você vai garantir essa posição. Porque eu acho isso é muito claro no Palmeiras. Eu acho que é importante a figura do Filipão, ele tem essa figura, vê se alguém reclama. Vê se você vê o Lucas Lima sair invocadinho, ou reclamando, ou falando, bicudinho, falando, eu não sei porque eu não joguei, eu quero jogar. Você vê, é a postura, é o treinador. Você tem a postura do treinador, isso aí no grupo é muito importante. Queria ver que o Filipão, o Riverino, pegar a chuteira e falar, o problema é seu, então eu vou embora. Não, isso aí foi o psicólogo. Eu sei. Mas você fala que ele foi homenageado na segunda-feira, você não pode falar isso hoje. Posso agradecer? Pode, deve agradecer. Eu agradecer Curitiba pela maneira que eles me receberam, confraria, né? Confraria. O Hidalgo, o Cláudio, que faz parte, aí estava Alex, estava Paulo César, estava Buião, que eu vi, Você é um cara privilegiado, né, Riverino? Olha, eu só tenho a agradecer a você. Reginaldo foi a pessoa importante. Aliás, o Alex está nos devendo uma visita faz tempo e falou que ia pagar. Então é bom a gente cobrar. De coração, vocês que me receberam em Curitiba, muito obrigado pelo carinho. Vou levantar a bola para você ficar de bem com os tuiteiros, Vitor Bino. Eu não estou conseguindo atualizar, mas até o momento que eu atualizei, temos aqui a Sabrina Fernandes dizendo que o Renato tem mostrado muita sintonia com os jogadores do Grêmio, está elogiando. O Thiago Moya cita que o Renato Gaúcho manteve o futebol ofensivo, mesmo depois da venda de algumas peças-chave. O André Braga elogia o Renato e fala que tem só todos do @Mondoíra, né? É fã do Ira. Muita gente aqui elogiando. Vou cumprimentando aqui o Paulo Pacheco, o Ivan Arque, que cita que já passou a hora de parar com essa de menino Neymar. Isso é outro assunto que a gente vai falar aqui. O do Gasparini diz que o Renato, volta no Renato também. E o Fernando Lincoln Gabriel diz que ama rock, ama o Ira. O Nazi é São Paulino e o programa não podia estar melhor. Agora, só um detalhe em cima do Renato. Pode falar. E outra coisa que eu acho que é importante, que ele resgatou certos jogadores que estavam meio... Ninguém queria. Sim, Aí ele pega um Cortez que estava ninguém queria. Aí pega um Léo Moura que praticamente ele... Vamos dizer... Transforma o Jael num mito. Não, vai ter um mérito ali que eu acho sensacional. Isso é importante. Sensacional. Eu estava conversando outro dia com o Milton Jung, jornalista, apresentador do Jornal da CBN, figuraça, gremista, e eu perguntei para ele, Milton, você tá bravo que o Grêmio tá jogando esse futebol bonito? Ou que você queria aquela coisa gremista de antiga? Porque antes o Inter jogava futebol bonito, né, no Sul. O 5 é o 10, o 10 é o 5, né? Isso, e o Grêmio era o time da pancada. Ele falou, eu estou muito feliz. Ele conseguiu mudar um pouco, ou pelo menos fazer com que uma parte da torcida, umas torcidas mais conservadoras do jeito de jogar futebol, passasse a adorar outro jeito de jogar futebol. E ganhou uma Copa Libertadores, assim. Não, mas eu acho que... É um marco na história do Grêmio no futebol. Eu acho que é importante, se você conseguir fazer o que o Renato fez, todos os times, ou todos os treinadores tivessem, tudo bem, o material humano, concordo com você, é importante, mas ter e fazer esse bom futebol, o nosso futebol
não estaria na situação que está, tecnicamente, da maneira que joga. Não, e o que você falou, Riva, é muito interessante. É um time de vários renegados, né? Vários jogadores. Equilibrado também. Que saiu do São Paulo vaiado, a bola. Todo São Paulo hoje tem saudade. Tudo bem que era outro Cícero. Só lembrando que quando eles ganharam a Libertadores do Filipão, era o Dinho, Luiz Carlos Goiano, que quase não serviu para o São Paulo, o Jardel ninguém queria, o Paulo Nunes não tinha nome, o Arilson e o Carlos Miguel não jogaram em mais nenhum lugar. Também era o que a gente chamava na época de um time, entre aspas, de refugos, né? Que montou um dos times mais competitivos que o Grêmio teve. Fazer só duas citações aqui. O Williams Vaco fala, o Mano chora muito, falando da nossa enquete aqui. O Gil Harvard falando se o Palmeiras venceu o São Paulo, pode entregar a taça ao Palmeiras, ninguém segura mais. O Alberto Bezerra está ensinando nossa bola aqui. Se a seleção fosse escalada com o mesmo padrão de qualidade do programa, o 7-1 seria só um devaneio europeu. Aí manda um grande nazi. E vou aproveitar que a curiosidade do Celso, que o Celso nos traz hoje, chega no clima do clássico entre São Paulinos e palmeirenses. Jogo do próximo sábado, como a gente já falou aqui. A gente vai então tocar a bola para o Celso aqui, que chega com mais uma curiosidade. Juntos até quando? Perguntava a capa da revista Placar de 11 de agosto de 72, Nazi. É o ano em que o Palmeiras foi campeão paulista invicto. O São Paulo foi vice-campeão paulista invicto e os dois estavam... Eu adoro essa foto, porque é uma foto muito legal da entrada em campo dos dois times paralelamente. Armando Marques, né? Armando Marques ali, o juiz Armando Marques, numa época que os dois times dividiam tudo. Aí no Brasileiro de 73, foi Palmeiras campeão e São Paulo vice também depois de um 0-0. Times históricos, era a segunda academia do Palmeiras. São Paulo tinha Gerson, São Paulo de Gerson, Pedro Rocha Terto. Digo uma coisa, foi esse jogo que anularam o gol do Leivinho? Não, foi no ano anterior, que os dois também chegaram juntos, 1-0 pro São Paulo, gol do Toninho Guerreiro, e o gol do lado do Leivinho, um jogo que o Palmeiras precisava ganhar. É talvez o período em que os dois disputaram mais de perto, junto com os anos 40, aos quais, anos 40, eu faço uma referência com essa narração do Geraldo José de Almeida. Que a gente tirou. Você quer mostrar a narração, Celso? Sim, é um jogo São Paulo... Então, vamos deixar o pessoal posicionar e a gente já volta. Já dá até o contexto dela, que daí na hora para São Paulo 1, Palestra Itália 2, Campeonato Paulista, 14 de junho de 42. São Paulo tinha trazido o Leônidas da Silva para voltar a ser um time. São Paulo tinha sido refundado, campeão em 31, aí só ia ser campeão de novo em 43. E quando o Leônidas veio para São Paulo, os adversários começam a falar que o São Paulo comprou um bonde. Sim. Ele era um jogador de 28 para 29 anos, né? Naquela época. E o São Paulo tinha pago 200 contos de réis. E nesse clássico com Palestra, o São Paulo o Leônidas faz um gol de bicicleta. E o Geraldo José de Almeida, pai do Luiz Alfredo, do locutor Luiz Alfredo, que nunca negou que era São Paulino, olha como ele narra o gol. Ele grita, de bicicleta, senhores. Vamos soltar. Bom de faz o gol de bicicleta. Vamos soltar, Celso. Vamos soltar. Puxa, entra de bicicleta, gol! De bicicleta! 1-1 no marcador. Um bonde de 200 contos fez um gol de bicicleta. Leônidas empatou a peleja. O detalhe que é essa foto mais clássica, que é a segunda que a gente viu, não é do jogo que o Celso citou, é de uma goleada sobre o Juventus por 8-0. Mas a primeira lá, a gente achou agora à tarde numa página do São Paulo, é uma extraída do jornal, não está em boa qualidade, mas é do jogo verdadeiro. O Leônidas faz o gol de empate e o São Paulo perde o jogo. O Palestra ganha de 2-1, o Palestra seria campeão naquele ano, já com o nome de Palmeiras, no jogo do retorno contra o São Paulo. Me diz uma coisa, o Diamante Negro, o chocolate, uma homenagem a ele, o que vem primeiro? É mais do que uma homenagem ao primeiro royalty. É o primeiro jogador midiático de propaganda da história do futebol brasileiro. E você sabe que até os anos 70... Ele já tinha um apelido de Diamante Negro, Tinha, depois da Copa do Mundo. O chocolate é por causa dele. Olha de novo a narração. São Paulo ganhou 5 títulos nos anos 40. Então, daí a história do choque rei, né? Porque o Corinthians é campeão de 41 e só vai ser campeão de novo em 51. Tomou esse tamanho todo. De 42 a 49, ou dá São Paulo ou dá Palmeiras. O jogo entre os dois era o choque rei. O nome que Tomás Mazzoni, jornalista. E dos últimos anos também, com aquele episódio, desde aquele negócio do gás, né, não pode cantar, teve uns episódios mais recentes também que foram apimentando e fizeram o jogo de sábado ganhar esse clima que a gente está vendo e discutindo. Apimentando até porque o gás era de pimenta. No velho para cantar. Ó, a gente separou um personagem também. Eu gostaria, vou perguntar rapidinho, o Dudu é seleção?
A gente falou do Palmeiras, não falou isso, não é? Por enquanto, não vejo. Pra mim. Acho que na posição dele, acho que tem gente jogando. Tem muita mais, gente, né? Mas eu acho que pode ainda subir, pode crescer. Contra os que vêm de fora, não. Agora, entre os que jogam no Brasil, ele merece ser testado. Acima da média no Brasil, abaixo da média dos de fora. O que significa... Não é da seleção. Continue esperando. Bom, vamos conhecer o que a gente elegeu, o nosso personagem de hoje. Não é o Dudu, hein? Rivan, não queria deixar passar, mas não era muito pelo Neymar, não era por você, porque a gente vive falando da escassez de gol de falta, tá certo, quem tá vendo ó, os gols do Neymar não é o futebol brasileiro, é o futebol de lá, mas é o cara que representa o nosso futebol hoje em dia, mais do que qualquer esse segundo, então, a cara do goleiro ele realmente ele tem um grau de facilidade, ele está se adaptando muito bem nesse aspecto. Pelo talento nato que ele é. Essa segunda foi impressionante. Alguma, a segunda foi impressionante. A segunda o goleiro vamos dizer, o que você quer que eu faça? Mas eu queria perguntar uma coisa para o Riva, aproveitando essa daí. Porque realmente sempre foi uma tradição no futebol brasileiro, todo time tinha o cobrador de falta, você, o Pedro Rocha, né? E sumiu isso, né? Tinha um monte, né? Sumiu isso no futebol brasileiro. Acabou, infelizmente. Quem que é o grande batedor de futebol brasileiro? Se a produção puder fazer até hoje o Campeonato Brasileiro, ver quantos gols de falta que tiveram no Campeonato Brasileiro, acho que se teve 7 ou 8, acho que foi muito. Estou chutando. Eu não acredito. São poucos mesmo. E um goleiro, até o goleiro do Ceará, que me parece, fez um gol de falta. Mas isso é falta de ambição do atleta, de se especializar? Não, quanto o Corinthians fez o gol? Para mim é nato, é talento nato. Aí você vai treinar, você aprimora. Você tem a facilidade, o dom de bater, aí você vai aprimorar, mas não é... Porque muita gente fala, mas tem que treinar. Pô, se todo mundo treinar, então todo mundo faria gol de falta. Você está dizendo que se o Celso tivesse treinado 10 anos antes, não conseguiria ser batedor de falta? Não, eu sou goleiro, eu ia defender. Para de se subestimar. O Nazi, se tivesse... Dos 12, vou ser batedor de falta. Dos 11 aos 21... Não, podia fazer um golzinho na vida, outro na morte. Tá. Mas dá uma melhorada. Mas muito pouco. Porque esse conceito que eles falam, outro dia eu vi um jornalista falando isso. Não, mas se treinar... Você treina, você vai bater falta. Não existe isso, meu Deus. É nato. Acho que é uma coisa nata. O treinamento aprimora um pouco. Aprimora o Vocês nato. Estão falando, eu estou me lembrando da época de repórter acompanhando o São Paulo. O Rogério Ceni, por exemplo, era um cara que depois do treino ficava lá. Como você ouve isso de vários caras que entraram para a história como grandes batedores de falta. Hoje em dia, a impressão que eu tenho é que o cara não tem mais esse tempo, essa disposição para ficar além do treino. Tem mais tempo, tem. Não está afim. Não sei, não cara. Não está afim, porque não é nato, não é dele. Porque eu ficava. O Zico ficava. Não é possível que não nasçam mais pessoas que tenham esse talento. Isso não pode ter acabado. Mas não sei. É que nem o Nato talvez não tenha desenvolvido. Talvez no passado houve jogadores que tinham talento e não desenvolveram em algum momento. Não, isso aí não existe. Se ele tem talento. Porque eu gosto de bater falta. Que nem eu era moleque em 70, teve a falta. Ninguém chegou. Porque eu era melhor que todos que bate lá. O Pelé falou, quem bate é você. O outro, do Gesto, bate, porque sabia que eu batia mesmo. Eu peguei a bola, bati e fiz o gol. Mas aí estava reconhecido, né? Aí mas eu estou falando porque... Depois você é reconhecido como o cara capaz de fazer aquilo, o goleiro do Ceará passa a ser o batedor de falta do time. Ô, Vladimir, eu concordo com você, mas o que eu acho que é importante, o cara que tem essa facilidade, ele vai aprimorar. Sabe o que eu acho muita coincidência, Riva? Se você pega, por exemplo, um goleiro que é fã do Rogério, que começou no São Paulo e vai lá e tem alguma aptidão, não sei se é um grande batedor de falta, tem alguma aptidão para bater falta. Foi porque ele treinou. Ou será que, coincidentemente, foi um goleiro que não é um cara com os pés, que estava exatamente no mesmo lugar? Vê quantos goleiros, quantos anos o Rogério ficou? Jogando, batendo falta. Lembrando que o São Paulo teve... Quantos anos ficou? O São Paulo foi um time que teve uma escola de goleiros que jogavam com os pés. Gilmar, Zete e depois o Rogério. É uma sequência. Mas falta só ele batia. Quem bateu falta? E quem veio depois? Apareceu só esse garoto aí. Que do Ceará o cara em determinado momento foi reconhecido como o cara que tinha que bater a falta. Bom, é o seguinte, a gente vai fazer uma parada, vamos tomar uma água. Na volta, vamos falar dos brasileiros Vamos falar do Grêmio. Na verdade, a gente vai mostrar, porque o gremista quer ver os gols de novo, então a gente vai falar do Grêmio e será com o primeiro gol, o gol do Luan, que abriu o caminho lá na goleada para cima do Atlético Tucumã, que a gente vai para essa breve parada. Voltamos em 2 minutos. Até já.
Estamos de volta com o Cartão Verde, hora de visitar a história do Riva. Nós gostamos da ideia e seguimos vasculhando aqui nossos arquivos. Fomos buscar um momento do nosso Rivellino em campo, que tem quase 50 anos, uma relíquia, sem dúvida. Vamos passear pelo acervo do Riva. Rivellino, a chave hoje do Dino Senna é botar o Rivellino de ponta direita, o Paulo Borges de centroavante. Olha a canhota, bonita! Oh! Melhor futebol do mundo no 13! Cobrança sensacional de Rivellino, que depois de fazer o corte para a esquerda, pegou o chute. De pé esquerdo violento. Ela ainda bateu no travessão e acompanhou a rede, estufando lá atrás do gol de Picasso. Aí está a primeira fatura do jogo. Rivellino coloca 1-0 no placar do Morumbi. Sem bigode. Bom, vou explicar pro pessoal. A gente, na verdade, isso acaba sendo um teste de memória pro Riva também, porque ele chegou aqui e não sabia o que ele ia ver. A gente brincou com ele. E que eu balancei lá de Breno foi o Nenê, jogar no São Paulo. Que eu tirei o Nenê, eu tinha... Você lembra quanto acabou esse jogo? Então, aí eu não me lembro quando acabou, não me lembro. Malandro, você perderam pro São Paulo de 3-2. 3-2? 3-2. Não me lembro não. O Benê fez outro gol do Corinthians, eu acho. Era uma Taça Piratininga, por isso que eu pedi pra você... Não... A Taça Piratininga na verdade, o jogo era em campeonato. Taça Piratininga são os jogos entre os grandes, paulista, né? dentro do Campeonato Paulista. Os clássicos. Esse é um raro jogo no Morumbi, em 69, porque o Morumbi ainda não era utilizado para os clássicos, era pouco utilizado. A inauguração total em 70. Dele, pronto, né? Tanto que tem um Corinthians de São Paulo, que o Riva vai lembrar, que caiu a parede lá, caiu um muro, alguns torcedores até se feriram, né? E a narração é do Fernando Solera. Então, vou acabar de explicar. Depois virou Troféu Cidade de São Paulo, né? Porque, na verdade, era dado para o time que saía melhor nos clássicos, não era isso? Isso, é uma taça dentro do campeonato. É como uma taça dos invictos. Então, é um jogo de campeonato, mas valia a tal Taça Piratininga, porque a taça era conferida aos clássicos dentro do campeonato. Mas é um jogo de campeonato paulista. Se não me engano, foi de 62 a 70, né? E o São Paulo acabou ganhando 3 vezes. E aí não tinha mais Taça Piratininga. É que bom tempo. Aí assim, a gente adulou um pouco, você adulou um pouco o nosso convidado, que é São Paulino. Não, mas e a camisa do Corinthians bonita, eu gostava desse tipo de camisa. E a meia preta, né? Meia preta, legal. Era a muito imagem legal. é bem preservada, quase 15 de junho de 69, quase 50 anos mesmo. Bom, a gente já começou, eu prometi que a gente ia voltar no Grêmio, né? O começo realmente foi esquisito, mas o placar final fez jus à expectativa imensa da torcida gremista, goleada por 4-0 para selar a passagem do Tricolor Gaúcho às semifinais da Libertadores. A gente vai ver os gols e o Vitor Beno, que gosta tanto do futebol argentino, vai poder falar. E depois, se você quiser, já faz uma meia análise do River, que é o adversário do Grêmio também. E só um detalhe em cima do Grêmio, é o melhor ataque da competição, né? 22 gols, parece. Para mim tem o melhor atacante da competição, que é o Everton, melhor do Brasil na atualidade. E vai ficar sem ele. Isso é bom, hein? Sacanagem isso, né? É o fim do mundo. Não, é brincadeira. Tá falando por causa da data FIFA, com respeito, né? Bom, resumindo, um jogo que o Tucumã dificultou um pouquinho no começo, depois do primeiro gol, né, e da expulsão do goleiro, a partida fica muito fácil pro Grêmio. O Grêmio é um time de muito mais técnica, muito mais qualidade. Talvez as pessoas não entendam o que é o Tucumã. O Tucumã nunca tinha jogado numa competição internacional, né, até ano passado. O Tucumã é um time do norte da Argentina, da região mais pobre. A região está um pouco em alta, porque tem o San Martín de Tucumã também jogando na primeira divisão, que não tinha subido. Foi bem longe na Libertadores, o Grêmio teve um jogo fácil, como teve antes, mas agora vai ter uma pedreira pela frente. Vai ter uma pedreira pela frente, vai ter o River do Galhardo. Bom, o River fez 3-1, né? Depois do 0-0 na casa do Independente, jogasse. Foi difícil até o jogo difícil. O Inter é o River é o último invicto da Libertadores. Esteve muito perto de ser eliminado invicto. Há mais de 30 jogos invicto. Porque estava 1-1. Ele tinha empatado fora, com aquele 1-1 em casa, da hora que o Independente empata, ele poderia ter sido eliminado invicto. E o Galhardo e o Renato são os dois únicos campeões como jogadores e técnicos. Aí o Quinteiro marca um golaço no erro de passe do 2-1. Na sequência o Borré marca outro golaço pro River. Termina 3-1 no jogo em Núñez. O River chegou falando aqui, estava triste porque ele achava que Grêmio e River tinha que ser a final da Libertadores. Então, para quem gosta de futebol bonito, eu ia falar exatamente isso. O jogo é esse. Esse é o jogo. Esse é o jogo. O River gosta de jogar com a bola, o River gosta do jogo um pouco mais ofensivo, o River tem um contra-ataque muito rápido, o Grêmio também gosta de tudo isso.
Eu até acho que o Grêmio tem alguns jogadores muito especiais, agora eu acho o time do River um pouquinho mais forte individualmente. A zaga do Grêmio é melhor, o meio-campo do River, para mim, um pouquinho superior. Eu acho o Everton, repito, o melhor jogador do continente nesse momento. O River tem jogadores que desequilibram. Eu não gosto muito do Scocco. O Scocco tinha feito o primeiro gol, o Scocco jogou no Newell's, jogou no Inter, inclusive não funcionou tão bem, mas está muito bem no River Plate. Vai ser um jogaço de futebol. Aliás, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, teremos 4 dos favoritos ao título da Libertadores nas semifinais. As zebras foram zebras essa temporada. Você está contando com quem no jogo de Cruzeiro e Boca, que está, neste momento, 1-0 para o Cruzeiro? Os dois podem ser considerados favoritos ao título. O detalhe que eu achei muito importante, eu assisti o jogo River Independente, a proposta dos dois times. A busca incessante do gol. Sim. Nos dois jogos, hein? Porque o primeiro, apesar de ser 0-0, podia ser 2-2, 3-3, o que as oportunidades, o que os goleiros pegaram também. Então, essa proposta que me agradou muito, a maneira como se entregaram para o jogo. O Galhardo está a 4ª temporada, se não me engano, no River Plate, a terceira semifinal. E remontando o time. E ano passado teve um problema de arbitragem contra o Lanús. Até de técnico vai ser um duelaço, né? Agora me tira uma dúvida, continua aquela regra na Libertadores? De cruzar os times do mesmo coisa, não? Do mesmo país? Não, porque agora não dá mais, que é tanto time de... Quer dizer, pode ter uma final país brasileira. que agora não tem jeito. Aquilo quando o São Paulo chegou com o Atlético Paranaense, no ano seguinte com o Inter, eles colocaram aquilo porque acho que temeram que o poderio econômico do futebol brasileiro prevalecesse e a gente tivesse sempre finais brasileiras. Com o tempo se mostrou que o brasileiro não sabe usar o seu poderio econômico como deveria. O Argentina esse ano teve uma boa injeção de dinheiro da televisão com o final do Futebol para Todos. E ali não equilibrou, mas consegue montar times muito mais competitivos. Gastaram, por exemplo, 10 milhões de dólares no Lucas Prato, que não é titular do River Plate. Não é titular, perdeu o titular. Não é titular, absolutamente. Ele entrou, o Quinteiros ontem, que fez o gol, entrou no lugar dele. Sim. Você vingança, Inácio. Eu vou passar a pergunta do Thiago para você, até para a gente falar, porque a gente citou na nossa escalada aquele fato de 3 trios de arbitragem terem sido colocados para uma reavaliação. Na verdade, segundo o chefe da arbitragem, vou apitar a Série B. A gente até teve o cuidado de olhar, o Gabriel, nosso estagiário, foi lá olhar. Nenhum dos 3 árbitros que foram colocados para a Série B estão escalados para apitar jogos da Série B, pelo menos nesse primeiro momento. Que ninguém merece, né? Castigo para quem, né? O cara erra na Série A e manda o cara para a Série B. Não, quer dizer que vai na Série B vai errar também. Então, mas dá para entender? O raciocínio Mas o que é isso? Não dá para entender, vai prejudicar lá também. Praticamente não tem condição. Uma bifobia. É aquele negócio, não tem condição. Então, a pergunta era a seguinte, Inácio, os times brasileiros terão problema com a arbitragem nessa semifinal da Copa Libertadores? O VAR muda tudo isso? Olha, o que a gente está percebendo é que o poder político da Argentina e até de outros países sul-americanos, principalmente a Argentina, é muito grande, né? O Brasil está com uma grande falta de representatividade política dentro da Conmebol. Todo esse vácuo de poder que existe hoje. Quer dizer, sempre a Argentina, eu procuro não querer ser meio bairrista ou achar que é meter essa paranoia de perseguição, mas a verdade, dúvida, vai para a Argentina. Nazi, agora teve um detalhe importante, o cartão vermelho que deram pro Dedé. O Cruzeiro, pelo menos o Cruzeiro, né, foi lá, brigou, e retiraram, e anularam o cartão. Eu acho o seguinte, eu acho que essa é uma possibilidade, mas a gente está tão contaminado pela coisa que, na verdade, a gente tem que esperar para ver como é que a coisa vai se desenrolar, entendeu? Porque já é muita coisa para jogar contra o futebol. Você diz em relação ao VAR, se o VAR vai ajudar? Não, na verdade, é justamente o que você falou, a resposta de você se encaixe hoje durante o dia mesmo, acompanhando os programas, todo mundo tem esse fantasma sobre a cabeça, entendeu? De que a gente pode ter 2 times brasileiros contra 2 argentinos, e aí a gente fica nessa roubada total. Entendeu? O Nazi falando de uma possível final brasileira, na verdade, a expectativa, pelo menos para o resto do continente, para a Conmebol, é de uma final Boca e River. Eu não digo que haja manipulação para uma final Boca e River, mas eu acho muito difícil, num ano em que tanta política aconteceu até agora, num ano de tanto investimento, num ano dos 4 grandes terem jogado... Que o torneio podia crescer mesmo, né? Eu acho difícil que a final não tenha um argentino. Eu acho que um dos argentinos vai passar. E o medo que a gente tem é isso, da bola dividida. Independente do futebol, né? Forças ocultas, é isso? Não, porque é essa coisa da bola dividida, né?
do lance duvidoso, Sim, do pênalti. O Cruzeiro, mesmo nesse jogo que está ganhando de 1-0, já reclama de um gol anulado no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo. E o seguinte, a expulsão do Dedé lá, senão poderia ter perdido 1-0 também. Né? A injusta a expulsão, tanto é que a Conmebol retirou o cartão. Imagina você 1-0 hoje, 1-0 e está no jogo. Mas também falar que o jogo ia terminar 1-0 lá, se o Dedé tivesse em campo, não, também é uma coisa não, eu estou falando. Eu acho que o River tem a probabilidade é grande. O Boca, você olha os nomes do Boca, você fala, opa, vai você ver o futebol. O River, por exemplo, ganhou 2 semanas atrás na Bombonera, o Super Clássico Nacional. Ganhou do Boca. O River tem jogando um senhor futebol. O River, antes de classificar contra o Independiente, meteu 3-0 no Racing em casa, para conseguir classificação. Eu acho que o Grêmio tem uma pedreira maior do que desse lado. Deixa eu fazer uma citação, a gente até atropelou um pouco a Copa Sul-Americana. O Fluminense jogou agora há pouco, ganhou de 2-0, ganhou de novo, já tinha vencido fora. Repetiu o resultado. Tá nas quartas, e as quartas também vão ter um duelo brasileiro, né? Atlético Paranaense e Bahia. O Bahia passou nos pênaltis ontem pelo Botafogo. Aqui as pessoas desprezam. O Atlético voltou a vencer o Caracas, que já tinha vencido. Eu só quero lembrar uma coisa. Eu sei que a Copa do Brasil paga uma fortuna e aquela vale mais. Só que se você for para qualquer outro país do continente, a Copa Sul-Americana ela é muito mais almejada do que a Copa Nacional do respectivo país. Ou seja, quem olha de fora, olha a Copa Sul-Americana como maior que a Copa do Brasil, ao contrário de nós, que valorizamos mais a Copa do Brasil que a Copa Sul-Americana. Antes de a gente fazer outro intervalo, só concluindo essa questão, o Fluminense passou então e pega o Nacional do Uruguai, que tirou o São Lourenço. Isso, e todos os brasileiros estão do mesmo lado. Aí na Sula não dá a final brasileira. Nazi, eles vão ter que se enfrentar em algum momento. Vladir, só estou usando aqui pelo telefone mesmo, consegui atualizar alguns, não estou conseguindo aqui no iPad. Só cumprimentar aqui o Thiago Tag, o Gil Harvard, o Muramasa, que está cobrando a camisa dele, a Cris Tarik, o Rick Mina, que lembra do gol do Alex, pede um abraço para a cidade de Jaú, o Henrique. Aliás, muita gente, Vladir, só para falar, cobra que eu indique para eles a camisa. Eu estou explicando que eu não sorteio, eu disse isso para o Henrique outro dia. O Henrique falou, eu sei que você não sorteia, mas poderia recomendar que sorteassem para mim. Ele está dando risada aqui, está fazendo uma brincadeira. Só rindo, minha maior camisa aqui, ó, para vocês continuarem participando do programa. O Alberto G. Bezerra, o Arthur Frederich, está mandando um abraço para você, tricolor e roqueiro nazi. Frederich, parente do Não. E tem o pessoal do Facebook aqui, Juraci Bezerra, Sabrina Fernandes. E eu quero mandar um abraço para o meu amigo Alberto Lotito. Teve uns problemas de saúde, inclusive está recuperando até fala. E o futebol para ele é muito importante nesse processo. Já começou, corintiano doente da família Lotito, que fundou o Corinthians, já consegue falar Timão, Corinthians, e ele me manda áudio de cada palavra que ele consegue desenvolver. A próxima aí, Lotito, lição de casa, aprende a falar cartão verde. Bom, essa completando essa semana também contendo um telespectador do cartão que me pediu para mandar um abraço para o senhor Oswaldo Morales, corintiano, que está sempre ligado no programa. Está enviado o nosso abraço. Vamos fazer rapidinho um intervalo. Na volta teremos mais uma rodada do nosso Palpitão do Brasileirão, que sempre garante sua diversão. Antes disso, você verá aí o ponto final da vitória da nossa seleção brasileira de vôlei feminino, que hoje, na despedida da primeira fase do Mundial, bateu o Cazaquistão por 3-0. Juízo com esse controle na mão. Voltamos já. Estamos de volta. Queria, antes de tocar o papo adiante aqui, fazer um registro. Dias atrás a gente falou muito da Marta aqui. Eu quero acreditar que o futebol brasileiro aos poucos vai conquistando realmente o espaço que merece. A gente está vendo aí, vai ver, na verdade, estamos vendo a jogada do gol, né? A Chu vai fazer 1-0 para o Santos, jogo de ida das finais do Campeonato Paulista. Dá uma olhada como está a Vila Belmiro. 13.867 torcedores, foi simplesmente o maior público da Vila Belmiro esse ano, maior do que o público que teve lá na 25ª rodada do Brasileirão, o clássico entre Santos e São Paulo, do time principal. Jogo de volta no sábado agora no Parque São Jorge, 11 da manhã, muito bacana. E bom, está chegando a hora que a gente não vai fugir da raia não, já adianto, um dos jogos mais aguardados da rodada do final de semana, o clássico entre São Paulo e Palmeiras, será aqui nosso tema. Antes dele a gente vai recordar o que foi dito aqui semana passada sobre outro clássico, outro encontro do time palmeirense, dessa vez com o Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro Pacaembu, 11 da manhã. Pô, que horário, hein? Rivelino, antes que você já sabe agora, quer que a gente faça o contexto? 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras? Meu. Olha aí, não deixou nem fazer um contexto. Daqui a pouco ele fala, o Cruzeiro vai jogar, vai poupar o time 1-0. Então tá bom. E aí, Júnior?
Palmeiras 2-0. Olha lá, essa foi com o coração, hein? 2-0. Celso Zelt. 2-1 Palmeiras. Eu vou fazer meu palpite baseado no Palmeiras com o time alternativo, não com o time principal. 1-1. Eu ia falar isso, só porque você falou, vou mudar. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Só porque você falou isso ia mudar, eu ia no seu palpite, eu ia nisso. Então é o seguinte, já vou te avisando que eu vou ficar com o seu placar e vou ganhar, hein? A bolinha dourada. Eu fico com 1-1. Ganhei nada e ainda botei o Vitor Birner na cara do gol, ó. Vitor Birner, 15, mano, deu um toco no Rivelino 14, o Celso 11, puta, continua uma lanterna azeda, hein? Minha nossa, bom, azeda é ótimo. Já azedou, já de Paraná Clube, tá lá, vamos pro... Agora, olha lá. Aí. Sábado, 6 da tarde, São Paulo e Palmeiras. Eu torci pra você não indicar esse jogo pra gente opinar. Rodada 28. Como é que veio o Palmeiras? Rivelino, você que é o cara valente, começa, vai. Como eu sei, mas eu começo, não tem problema. Mas Palmeiras, será que o Palmeiras vem forte? Considera o time do brasileiro, o Palmeiras mais forte, o William e o Dudu, vai. Eu vou botar aí 1-1. 1-1? Filha da mãe. Eu falei que você era valente, hein? 1-1. É da palpite também, né? Fala, Nazi. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo? Celso Zelt. Lembrando que a notícia do São Paulo hoje é que o Everton tá liberado para jogar então, o choque rei. Já é outra história, É uma outra história. Principalmente em tratar embasando de São Paulo o placar do Everton. Nazi aí já, né? 2-0 pro São Paulo. 2-0 pro São Paulo? Os caras estão fazendo média com o convidado, não é possível. São Paulo vai... Não, esse é o... São Paulo vai atravessar o Rubicão. É a divisa aí. É o jogo que separa os homens dos meninos. Você quer que eu palpite primeiro, Vitor? Claro. Mano, eu mantenho minha lanterna azeda, mas não vou ficar em cima do muro, não. Vou falar 2-1 Palmeiras. Bom, o São Paulo tem enfrentado alguma dificuldade na marcação da jogada aérea que não vinha acontecendo. A Guerra treinou a semana inteira, o Palmeiras é muito forte nisso. Enquanto o Botafogo, por exemplo, deu umas 3 bolas por cima. O meu palpite mais inteligente seria jogar no empate, porque quem está na minha cola é o Riva. E o empate realmente é o resultado mais provável do jogo, né? Então você pode repetir o resultado, pô? Mas também eu tenho uma chance de abrir uma vantagem. Tá jogando com o resultado, o regulamento debaixo do braço, depois critica os técnicos. Vai falar com o coração. Vai ter jogo, rapaz. Eu tô entre um 2-2 e um 2-1 São Paulo. Você acha que eu devo apostar no quê? 2-1, vai na minha. Então eu vou no 2-2. O cara é do contra. Ele é do contra, não adianta. Bom, pelo menos serve pra gente rir. E alguém vai pontuar, porque aqui tem de tudo. Tem vitória do Palmeiras, vitórias do São Paulo e empate. Se o Riva tivesse apostado que o São Paulo ganha, eu teria apostado 2-1 São Paulo. Eu queria apostar 2-1 São Paulo, mas eu vou apostar com o Riva, vou no 2-2. Bom, eu quero falar aqui, o Muramassa aqui está falando, pena que passar a euforia da vitória da marca, o futebol feminino já sumiu do radar. Eu tento assistir, mas não consigo encontrar. Os jogos estão sendo transmitidos, canal fechado, mas estão sendo transmitidos. Só falar para ele, o Washington da Silva está pedindo a camisa aqui. Ô, Nazi, quer fazer uma análise final do clássico? Como você acha que vai ser o jogo? Quer falar outra coisa de futebol? A palavra está contigo. Opa, que surpresa. Cara, olha, São Paulo agora... momento decisivo, né? Tem 2 jogos. E uma coisa que eu também tenho esperança, não só na volta do time titular, é que eu vejo que o São Paulo também tem jogado, apesar dessa fase agora, a fase de declínio, vamos dizer assim, de qualidade, que também tem muito pela saída, a perda do Everton. Mas acredito que os jogos que o São Paulo fez com grandes equipes foram os melhores. O São Paulo se complicou quando se desligou em jogos com clubes pequenos. Ou pequenos ou que estavam lá embaixo. O Fluminense é uma grande equipe, mas o São Paulo tinha obrigação de ter ganhado o Fluminense e deixou escapar. Quanto ao América também foi a mesma coisa. Então eu quero crer que em um jogo dessa rivalidade com um estádio cheio, o jogador vai dar 120%. É um jogo perigoso. Eu acho que também... Essa questão de ter ido bem com times grandes é bem lembrada mesmo. Tanto é você ver, se o São Paulo tiver a infelicidade de perder o clássico, tendência dele na tabela, aí, depressão, depender dos outros, vai ficar longe ainda. A única diferença é que o São Paulo se deu bem com os grandes contra-atacando. Sábado não tem como contra-atacar, não. Tem que propor jogo. Contra-ataque é contra o Inter. Você vê que a qualidade dos jogadores do Palmeiras, e apesar do Filipão ser um estrategista desse lance do contra-ataque, eu não sei se a qualidade dos jogadores do Palmeiras eles têm a característica de ficar esperando, entendeu? De deixar o outro time propor. O Felipão faz os caras fazerem isso, né? Ele já tem
Ele já sabe. Esse aí, ele gosta de... Ele também gosta de esperar. E o São Paulo faz aquela marcação na intermediária, não vai marcar lá atrás. Não. Vai marcar ali 15, 20 metros na frente da linha do meio de campo, tentar a saída de bola, tentar roubar na frente. Quem conseguir furar esse bloqueio tem uma boa vantagem e os dois times inteiros têm competência para furar os bloqueios. E aí, diante disso, ele acha que vai ser 2-2. Agora, de qualquer jeito, eu acho que uma coisa é certa. Independente do São Paulo, vamos torcer, como São Paulinos, estamos torcendo para ser campeão. Já o Aguirre fez uma mudança, vamos continuar, a diretoria de São Paulo, tudo indica, vai continuar em 2019. Agora, o São Paulo precisa, porque o São Paulo, com certeza, na pior das hipóteses, vai estar na Libertadores ano que vem. E o São Paulo precisa reforçar o elenco. Né? Eu até faço um pedido aí, porque o pessoal aí, Raí, Ricardo Rocha e Lugano estão fazendo excelente trabalho. Façam um projeto de marketing, tragam de volta o Hernanes. Entendeu? Me parece que o contrato dele parece estar acabando agora na China esse ano. Eu diria que a chance existe, é concreta e bem palpável. Não é? Pô, um meio de campo, o Nenê pela esquerda, até para aliviar o Nenê um pouco, porque toda a armação do São Paulo fica na mão do Nenê. Põe o Nenê, né, pela esquerda. Chegou no cartão verde e fez a reivindicação. Estamos indo só. Renato segue na frente, Celso, só para matar. Segue na frente com 60%. 18% para o Filipão, 15% para os outros, 8% para o Mano, ganhador da camisa. O sortudo que é dono dessa camisa a partir de agora. Ivan Narque. Então tá dito. Vitor Biner, aquele abraço. Salve pro Cello, pro Roberto Pinto, que está com a camisa do cartão verde aqui no Twitter, pro Antônio Guimarães, pro Muramasa, já falei, pra Rita Han. Fala, Rima. Um beijo ao Luiz, a Solange, que tiveram um nenê agora há 3 meses. E, graças a Deus, botaram o nome de Rivelino. Obrigado. Que legal. Mais um Rivelininho no mundo. Obrigado mais uma vez. Na verdade, eu estou nessa correria porque a gente quer encerrar com você cantando. Vamos encerrar com você cantando. A gente não paga cachê, mas paga ECAD. Fica tranquilo. Imagina que é isso. Então é isso. Nosso encerramento de hoje fica por conta do nosso convidado. Vem aí uma dose a mais de Nazi, interpretando a música Núcleo Base. Muito obrigado pela companhia. Valeu, Nazi, mais uma vez. Até a próxima quinta, cartão volta às 10h30, que vence o melhor sempre. Aquele abraço, é final de semana de eleição, mais do que nunca. Juízo! Juízo, torcida brasileira. Tchau. Sinto muito, meu amor, mas acho que já vou andando. Amanhã, quando cedo e preciso ir embora, eu queria ter você, mas acho que já vou andando. Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora. É agora, galera, é agora. Lá, lá, lá. Eu tentei fugir, não queria me arriscar. Eu quero lutar, mas não com essa vaga.